perdeu a aula de hoje, não se preocupe que eu vou dizer, dar um resumozão aqui de do que foi que eu passei hoje, qual foi o conteúdo de hoje. E hoje nós vimos correlação linear, os gráficos de correlação, que é o gráfico de dispersão, tá bom? Antes de qualquer coisa, o que é uma correlação? Correlação é quando eu tenho duas variáveis e eu comparo essas variáveis para ver se elas têm uma correlação. Por exemplo, se você, biólogo, está fazendo uma pesquisa do índice de infectados pelo Covid-19 e aí você percebe que os mais infectados são aqueles que saem mais de casa, então você tem uma correlação aí de informações. Correlação de quem está infectado com quem mais sai de casa. Significa que quem sai mais de casa é mais infectado e quem fica mais em casa tem menos risco de ficar contaminado. Então, eu fiz aí a correlação entre duas variáveis e aí eu percebi e enriqueci cada vez mais o meu trabalho. Então, se liga aí como é que você faz essa correlação. Super fácil, mamão com açúcar você vai tirar de letra. Veja bem, ó, aqui eu fiz duas variáveis, uma variável x e uma variável y para poder colocar aqui no meu gráfico. Veja bem, eu coloquei variável x como o valor de investimento. Eu estou investindo em propagandas, né, em marketing. E aí, o retorno que eu tive após o investimento, tá bom? Aqui eu investi R$95 e tive um retorno, um lucro de R$1.000. Veja só como é importante aí você investir em marketing, beleza? Se liga. Então, investi R$125, lucro de R$1.200. 150, 1.350, 160, 1.700, 200, 1.800, 240, R$2.400. Então, esses são os dados que eu tenho para poder colocar aqui na minha tabela. Então, vem cá, chega junto. Ó, tabela, você sempre vai colocar o X na horizontal, beleza? E o Y na vertical. E outra dica muito importante, se liga, o Y, gente, sempre vai depender do X. Como assim, Luan? O Y sempre depende do X. Ora, para que eu tenha lucro, eu preciso primeiro investir. Eu jamais vou ter um lucro sem investimento. Então, o Y depende do X. Beleza? Se liga só, como é que eu vou fazer aqui? Distribuir aqui valores. Por que eu não coloquei os valores exatos? Eu coloquei valores blocados para poder diminuir a quantidade de valor, não precisar colocar tanta coisa no meu gráfico. Luan, mas eu posso colocar todos os números? Pode, mas se você tiver aqui uma variável com 20 informações, para você colocar os 20 números vai ficar muito poluído. É melhor você blocar de 50 em 50, 5 em 5, 500 em 500, como eu fiz aqui. O X eu bloqueei de 50 em 50. 50, 100, 150, 200, 250. E o eixo Y eu bloqueei em 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500. Ok? Agora vamos para a prática? Bora! Como é que eu faço isso? É só agora correlacionar uma informação com a outra. Veja só. Se eu investir R$95, eixo X, e dividir lucro R$1.000, eixo Y, eu vou procurar a interseção entre esses dois aqui. Ó, 95 fica mais ou menos onde? Aqui, né? 95 fica aqui e eu tive quanto de lucro? 1.000. E 1.000 é bem aqui. Então, ó, opa, coloquei minha bolinha, beleza? É gráfico de dispersão, então é bolinha. Tira esse trastejado. O trastejado aqui foi só para poder melhorar a tua localização, ok? Vamos lá. 125, 1.200. 125 é mais ou menos, opa, vou pegar o outro pincel. 125 é mais ou menos aqui, né? E 1.200 mais ou menos aqui. Então minha bolinha fica aqui. Beleza? Tranquilo. 150, 1.350. 150 aqui. 1.350 vai ser mais ou menos aqui, ó. 1.350,
150. Beleza? 160. 160 vai ser mais ou menos aqui. Ó. E ganhei quanto? 1.700, que é mais ou menos aqui. Então, aqui, vou para cá. Botei minha bolinha aqui. 200, 1.800. Investi R$200, ganhei 1.800. 200 é bem aqui, ó. E 1.800 vai ser onde? Mais ou menos aqui. Então, aqui, 200, ó. Minha bolinha. Beleza? E por último, investi 240 e tive um retorno de 2.400. 240 vai ser mais ou menos aqui. 240 e o retorno de quanto? 2.400, que é mais ou menos daqui para cá. Então eu boto minha bolinha bem aqui. Veja só aí que eu tive uma correlação entre o investido, o valor investido em propaganda e o retorno em reais. Perceba, quanto mais eu investi, mais eu ganhei. Isso teve uma crescente. Essa crescente, gente, quando eu tenho um gráfico crescente, crescendo de baixo para cima, eu digo que é uma correlação positiva. Positiva. Luan, e se for uma correlação que comece daqui em cima e vai caindo? É uma correlação? É uma correlação negativa. Nesse exemplo aqui, é uma correlação positiva. Se for caindo, correlação negativa. E as correlações, elas podem ser também fracas, fortes ou perfeitas. Como é que eu sei se ela é fraca, se ela é forte ou se ela é perfeita? Aí é mais simples ainda. É só você imaginar uma linha passando aqui, ó. E aí eu vou fazer essa linha aqui para a gente poder ver, né? A linha tem que ser exatamente no meio, então tem que ser mais ou menos aqui. Ó. Passando aqui. Pode passar pelo meio da bolinha? Pode, sem problema nenhum. Passei a linha e se as bolinhas estiverem um pouco próximas da linha imaginária, eu tenho uma correlação positiva. Se estiver muito distante, ou seja, as bolinhas extremamente distantes, eu tenho uma correlação fraca, né? Uma correlação muito fraca. E se for as bolinhas um pouco próximas, outras um pouco distante, eu tenho aí, como é o exemplo dessa, uma correlação moderada, tá certo? Uma correlação moderada. Nesse caso aqui é uma correlação positiva, está subindo, moderada. Moderada. Se fosse as bolinhas distantes, correlação fraca. Se fossem as bolinhas bem pertinho, seria uma correlação forte. Isso, uma correlação forte. Agora, se essa linha passasse no meio de todas as bolinhas, como está passando nessa aqui, ou seja, todas as bolinhas estivessem aqui, ó, no meio, aí seria uma correlação perfeita, tá bom? Que não é o caso ainda desse exemplo aqui. Então eu tenho correlação fraca, as bolinhas longe, correlação moderada, quando as bolinhas estão mais ou menos perto, umas perto, outras distantezinhas e tal, moderada, e a correlação forte, quando as bolinhas estão bem pertinho mesmo da linha. E se essa linha passar no meio de todas as bolinhas, ou seja, as bolinhas estiverem todas enfileiradinhas aqui, ó, no meio, aí é uma correlação perfeita. Ok, gente? Agora é só pegar aí os exercícios que eu passei para que vocês possam fazer bem rapidinho, sem problema nenhum, e mandar para mim, beleza? Até mais, galera. Valeu!